Saudações a todos que nos acompanham. Nestes espaços, conversa com Nelito Equiqui. Hoje o meu convidado é nada mais, nada menos o jovem Oliveira Francisco, mais conhecido por Buca Tanda, natural da província do Ije, município do Quimbé. Buca Tanda é príncipe, pois é originário do reino dos Baiacas. Os Baiacas foi um reino bastante extenso, ou é um reino bastante extenso, que compreende Angola, Gabão, República Democrática do Congo e República, ajuda-me Buca. Os dois Congos. Os dois Congos. E a República os dois Congos e o Gabão. O Buca é formado, é engenheiro, formou-se, parte da sua formação foi em Luanda, província de Bosch-Bengu, e por fim formou-se na Rússia. O Buca fala fluentemente o russo e fala fluentemente o inglês. E спасибо. Не за что. Buca, qual é o teu sonho? Bem, muito obrigado. Antes de mais, eu quero agradecer pelo convite que me foi feito. Eu sou de facto Oliveira Francisco, conforme foi cá dito, e também Buca Tanda. Há uma curiosidade e as pessoas normalmente perguntam qual é a origem de Buca Tanda e por que também sou Oliveira Francisco. Eu nasci como Buca Mabaluca Nguindo Tanda, mas por alguma infelicidade, no momento em que estudava numa escola das madres, o meu ensino primário foi numa escola católica, eu tive o azar de ser matriculado com a cédula do meu irmão, que tinha um erro, porque tinha a minha idade, mas o nome era diferente. Então colocaram-me a estudar com esta cédula, que se chamava Oliveira Francisco Tanda, e depois de terminar a sexta classe, vou na sétima classe com a mesma cédula, por dificuldade de aquisição de documentos, e tornei também Oliveira Francisco Tanda, mas nasci Buca Mabaluca Nguindo Tanda. Eu faço parte desta geração, uma geração que se mostra inconformada com a situação atual, uma geração que viveu um pouco daquele período que é o período da guerra e está a viver este período como período da paz. O meu grande sonho é ver uma Angola onde o angolano pode contribuir, lá onde ele é formado, não uma Angola onde o angolano contribui, lá onde ele pode ganhar alguma coisa. Porque o que ocorre normalmente aqui é que os indivíduos preparam-se para ser alguma coisa, mas pelas dificuldades que encontram na vida, vão uns optando por serem professores, mesmo sem vocação de ser professor, outros optam por serem polícias, mesmo sem esta vocação de serem polícia. É dali que nós estamos a ver muita gente que é formada em medicina, hoje cá em Angola trabalha na logística, outros que são formados em outra especialidade que podiam contribuir mais no país, trabalham em áreas completamente deslocadas. Então, o meu sonho da Angola é uma Angola digna para todos os angolanos, uma Angola que serve os angolanos servem com amor, uma Angola que orgulha cada angolano, uma Angola onde o angolano sente vontade e muito orgulho de dizer para todo mundo que eu sou angolano e sou filho desta terra. Buca, esta Angola que retrataste já viu muitos filhos desistirem dos seus sonhos. Pessoas são formadas numa área, nasceram sonhando, cresceram sonhando e depois Angola apresentou-lhes uma outra realidade e desistiram dos seus sonhos. O Buca é um homem de desistir fácil? Bem, a minha história mostra muita resiliência. Não foi dito, eu nasci no município do Quimbé, na província do Ije, mas no Quimbé eu não nasci na sede do município, eu nasci numa comuna que é chamada Cuango. No município do Cuango, quando em 1999, eu e a minha mãe e meus irmãos saímos de lá e decidimos vir para Luanda, nós tivemos de percorrer 182 km a pé. E é uma curiosidade, até hoje esta zona do Cuango se encontra sem estrada e qualquer angolano que nasceu lá onde eu nasci, para chegar até a sede do Quimbé, tem que percorrer os mesmos 182 km que eu percorri em 1992. Este facto aqui, o simples facto de eu ter noção clara de onde eu nasci, de onde eu vim, torna-me um homem resiliente. E a minha vida é marcada por vários momentos, várias fases. Venho de uma aldeia, depois chego em Luanda, o meu pai tem uma oportunidade de estar numa das empresas petrolíferas. Naquela altura tinha uma boa remuneração, passo a ter uma vida mais ou menos boa, ou uma vida boa comparando a de mais pessoas ao meu redor. Tenho a oportunidade de ir à Rússia. Durante o período que estudo na Rússia, o pai perde o emprego. Eu
eu tive de me reinventar no meu primeiro ano, no final do meu primeiro ano, tive de me reinventar. Os que estudaram comigo são testemunhas de que eu trabalhei na pedreira na Rússia. Há muitas estradas na Rússia que têm a minha mão no asfalto. Trabalhei em empresas como McDonald's, KFC, na distribuição de papéis. Então, nunca fui um homem de desistir de meus sonhos. Nunca fui um homem que desiste daquilo que quer. Eu tenho convicções próprias. Quando coloco algo na minha cabeça, eu penso que posso realizar. Se eu posso enxergar algo na minha cabeça, eu coloco a fé no meu coração de que posso realizar. Se eu enxergo, posso alcançar. Esta normalmente é a frase que me guia, e sempre que coloco algo na minha cabeça, sei que posso encontrar entraves, posso encontrar dificuldades, mas no final de tudo eu realizo. Portanto, eu não sou um homem de desistir. O povo angolano pode contar contigo nesta luta que visa libertá-los. A nossa Angola é um país marcado por muitas vozes que se levantam em seu nome, andam em seu nome, ecoam as suas vozes em seu nome, mas no final desistem. Desistem porque depois encontram conforto. Desistem porque ficam sem forças. Desistem porque o escuro surge. O povo angolano pode contar consigo, enquanto jovem, de que farás parte, e és parte da geração que vai derrotar o MPLA. Atenção que esta é uma promessa muito forte, vai ficar gravada. E um dia vamos voltar a ver esta entrevista. Se desistires, fica marcado. Se continuares, da mesma forma que estamos a sorrir hoje, vamos sorrir um dia do caminho que teremos que percorrer. Muito bem, é uma pergunta muito interessante, uma pergunta de facto muito interessante. Eu gostaria de dizer que sou das pessoas que acreditam que política é uma vocação. Não é uma coisa que o indivíduo nem se diz que eu quero ser político, e todo indivíduo que nem se diz que quer ser político, no meio do caminho acaba desistindo. Quando eu penso que tenho um chamado para isso, se posso assim dizer nos termos dos crentes, eu tenho um chamado para ser político, e eu sei que tenho esse chamado porque eu sinto. Porque tive outras oportunidades, porque eu quando regresso em Angola, eu não vim apenas licenciado, vim como um jovem licenciado com uma especialidade, cujo Inarés deu-me reconhecimento de mestre, e falava já naquela altura mais de 7 idiomas fluentemente, e já estava a me preparar para fazer um outro segundo mestrado numa área mais social. Poderia ter oportunidades em outras áreas, mas desde que vim, eu nunca em nenhum momento, em nenhum instante, coloquei o meu currículo submetido a nenhuma empresa, não há nenhuma empresa onde já submeti o meu currículo, e acredita, quando eu vim cá em Angola e decidi fazer política, tive como maior combate principalmente a minha própria família, porque a família dizia: tu te formaste, foste à Rússia, outros não tiveram essa oportunidade de ir à Rússia, agora vês, decides fazer política, a tua vida é estar na rua, abanar, como é que dizia a minha mãe, você é um mestre, não pode ficar a abanar simplesmente bandeiras. Mas eu me revia naquilo, eu sentia alegria quando ficava no meio das pessoas. Portanto, a questão se pode a Angola contar comigo, se podem os angolanos contar comigo, eu aqui gostaria de fazer uma partilha de responsabilidades. Eu quero contar com o apoio dos angolanos também, porque o que eu sinto em mim como chamado é um trabalho para servir Angola, é um trabalho para servir o nosso país, e quero neste processo poder também contar com o apoio dos meus irmãos, com o apoio dos meus irmãos angolanos, com o apoio dos outros amigos em outras partes do mundo que vamos fazendo, nos trabalhos que nós vamos fazendo. Quero contar com o apoio de todos. E só a força que nós temos nas pessoas é que nos dá também energia de nós podermos continuar. É como se fosse um combustível. Quando nós vamos ao povo e vimos aquilo que eles pensam sobre nós, acredita, hoje em dia eu já sei, já começo a ter noção que a minha vida não é só minha vida, porque eu vou recebendo mensagens daqui a lá, pessoas que vão dizendo: estamos a contar contigo. Num outro espaço, há pessoas que dizem: estamos a esperar alguma coisa de ti. Então esta é uma energia que me dá uma responsabilidade e sentido de que, se eu desistir, há muitos angolanos que desistiram. Eu quero contar com o apoio de todos os meus irmãos angolanos, e do mesmo jeito receberão com a mesma reciprocidade, ou ainda maior, da minha parte, entrega para servir este país, para servir Angola. Seja uma sombrinha, Muito obrigado. seja um doador e não um tomador. Dizia Pepe Mujica, antigo presidente do Uruguai, que faleceu, que a política é paixão. Política é paixão. E ela tem que ser vivida com amor. Política não é profissão. Política é paixão. Os católicos dizem que a política é missão, não é profissão.
A política é ainda a mais alta expressão de caridade. Por isso, sendo ela paixão, eu acho que somos todos convidados a viver com empatia, viver o amor e a doarmos um bocado de nós a este povo lutador. O povo estará sempre contigo, estará sempre conosco, desde que nós abracemos uma luta verdadeira, uma luta de coragem, de dignidade. O importante é compreendermos que nós estamos a erguer um edifício de dignidade, estamos a erguer um edifício para a construção de um legado e nós estamos na construção de património. Nós estamos a erguer um edifício de dignidade que se vai constituir no legado. O Buka estudou na Rússia. Sei que foi por conta da sua família. Fala-nos um bocado da Rússia. O que é que a Rússia representa para si? A Rússia, a cultura russa, o que é que aprendeste? O que é que trouxeste para Angola? Bem, eu como muitos angolanos, antes de ir à Rússia existia este medo do estigma que foi criado e que existe sobre a Rússia. De lembrar que antes de ir à Rússia eu estudei no Liceu Francês, cá mesmo em Angola, um projeto da empresa Total. Sou formado pelas escolas Eiffel de Angola, Gustave Eiffel. Portanto, a minha formação de médio foi neste ambiente francófono, no ambiente da Aliança Francesa. E quando eu decido ir para a Rússia, é porque por algum azar ou alguma sorte nós perdemos a oportunidade de termos ido à França. E lá no concurso onde participamos foi aí na Faculdade de Ciência da Universidade Agostinho Neto, onde fizemos as provas para a França. Conheci alguém, chama-se Aises, eu lembro simplesmente do sobrenome dele, acho que é Eduardo Aises, que disse-me: olha, uma empresa que se chama Racos. Esta empresa aqui, se tu vais lá, eles te permitem estudar na Rússia, pagas o teu dinheiro e com o dinheiro tu vais à Rússia, fazes um teste, porque lá exigem uma média, e com esta média, se a média for boa, tu vais à Rússia. Quando eu fui à Rússia, tenho que confessar que eu entrei em um grande choque com a realidade daquilo que eu ouvia. Eu tinha uma percepção de uma Rússia que, se tu fores lá, provavelmente não te deixam sentar no autocarro. Eu tinha uma percepção que tu, se estiveres na estrada, podes ser agredido. Tinha também percepção de que tu, na Rússia, como um indivíduo com o nosso tom de pele, não tem espaço para atuação. Mas eu lá fiquei em choque com a realidade, porque o povo russo é um povo que recebe muito bem as pessoas. A minha experiência, a experiência dos que conviveram comigo, a experiência dos que vieram comigo. Eu tenho um exemplo de muitos amigos, um amigo Higino, inclusive com dificuldade de pagar as suas propinas, foi acolhido mesmo por uma família lá onde ele vivia, o Carlos, Higino, muitos outros que viveram com famílias russas. Então a minha experiência é muito positiva. Algo que eu trago muito da cultura dos russos é compromisso. Os russos têm um compromisso muito forte. Desde as suas amizades, desde o seu relacionamento, qualquer natureza de relacionamento, negócio, profissional, acadêmico, eles são pessoas muito comprometidas. E quando eles fazem um compromisso contigo, têm de facto um compromisso. É um dos grandes valores que eu aprendi com eles. Quando um russo é chamado de mentiroso, ele sente-se ofendido no mais alto nível de ofensa que pode o indivíduo receber. E eles optam muito por esta questão de clareza. Até nos mercados, ao comprar uma coisa, eles te dizem mesmo: isto é falso. Eles não vão te mentir que este é original. Eles são muito claros a dizer: isto aqui que estás a comprar é falso. É da categoria X ou Y da falsidade, porque aí as falsificações parece que têm níveis. Eles são claros nesses aspectos. Então eu tenho isso como uma grande lição. Durante o período que eu vivi lá, pude receber isto como um valor: o valor do compromisso, o valor de honrar a palavra e o valor também de servir. Eles são muito patriotas. Para o russo, tu podes falar de tudo como quiseres, menos falar mal do seu país. Para eles não toleram isso. Mas esta reação é porque o país os serve também. Eles não só servem o seu país, mas veem-se também servidos pelo próprio país. Como qualquer relação de amor. Penso que o patriotismo é como qualquer relação de amor. Tu dás e recebes. Então os russos dão ao país tudo o que têm para dar e eles recebem também do país o que têm para receber. E eles amam muito a sua pátria. Então os dois grandes valores que eu pude obter da Rússia é o compromisso em todos os campos e o amor ao país. Sabe que eu acho que as grandes nações, todas elas, os seus povos foram educados a amar o seu país. Para os russos, primeiro está a Rússia. Para os americanos, primeiro está a América. E eu tenho uma experiência também, tenho a felicidade de ter conhecido a Rússia, Moscovo, e tenho de igual modo a felicidade de ter conhecido
os Estados Unidos, as duas capitais mais importantes, Nova York e Washington DC, é a capital da sede das Nações Unidas, a outra é a capital política dos Estados Unidos. E do pouco que eu aprendi dos americanos é que são um povo que valoriza bastante a sua cultura, a sua identidade e, sobretudo, os impostos dos americanos. Os políticos são bastante sérios e bastante comprometidos com o interesse nacional. E ali surge, pelo menos dentro de mim surgiu uma inquietação. Os dirigentes angolanos viajam para todos os países do mundo, para as melhores economias até as economias mais pequenas. Não conseguem buscar essa experiência por quê? O que nos falta para construirmos o sonho angolano? Tal como os americanos construíram o sonho americano. Os mexicanos estão a construir o sonho mexicano. Os russos construíram o sonho russo. O que é que falta? Os chineses construíram o sonho chinês. O que é que falta para construirmos o sonho angolano? Nós temos que construir. E esta é a nossa obrigação, construir o sonho angolano. Para que os angolanos sintam-se tão bem aqui quanto se sentem nos Estados Unidos, no Japão, em Londres, na Rússia, em Portugal. Que caminhos? Buca. Depois desta última pergunta que eu vou fazer, vai fazer perguntas para mim e depois eu volto assim, porque isso é uma conversa. Uma conversa. Muito bem. Eu tenho dito a algumas pessoas, aqui ao colar, dizem que o angolano sofreu influência do comunismo russo-cubano, e são imitadores desses modelos. Eu penso que o MPLA é um péssimo imitador. Se de facto, por ter vivido na Rússia e conhecer a realidade russa, eu penso que se o MPLA imita a Rússia ou imita os russos, são péssimos imitadores. Na Rússia, por exemplo, a Rússia é um dos países, se não, é o maior país com índice de alfabetização. Lá, até pessoas que trabalham em sítios precários têm informação superiores. E trabalham nesses sítios não porque uma outra coisa, porque têm dignidade lá no trabalho onde vão estar, independentemente se vai estar na segurança, se vai estar no hospital, se vai estar na limpeza, tem dignidade. Eu próprio, como estrangeiro, trabalhei em alguns sítios, recebia dignidade na remuneração, dignidade na proteção enquanto trabalhador. Então, nós temos maus imitadores no nosso país. E nós, quando vamos em outros países, imitamos só o que é péssimo. Vejamos que nós, como país, os nossos ministros, os nossos presidentes, têm de tudo que é bom. E quando perguntam, dizem que não, o presidente tem que ter isso. Mas naquilo que é entrega, naquilo que o presidente pode dar, sempre demos aquilo que é o pior. Sempre nos comparamos com o pior. Se falaram de democracia, vamos dizer a nossa democracia é jovem. Nossa democracia é jovem e vamos nos comparar a Moçambique, vamos nos comparar a outros países. Mas, se falarmos da vida do governante, vamos dizer o presidente da América também tem direito a isso. Quando é no que beneficia os governantes, nos comparamos aos grandes, e quando é que naquilo que beneficia aos pobres e ao povo, nos comparamos aos pequenos, aqueles outros que estão praticamente no nosso nível. Que caminhos? Eu penso que não haverá um desenvolvimento em Angola sem a derrota do MPLA. Sem a derrota do MPLA. Hoje o MPLA coloca-se como cancro. Como um cancro em Angola. E o cancro, quando ele já atinge o nível de cancro maligno, ele não tem outra escolha senão ser retirado do corpo. Ser retirado lá do corpo onde está, para que se alcance, para que se volte a ter o corpo tal como ele deve ser. Hoje, por mim, na minha opinião, o desenvolvimento de Angola passa por uma alternância política. E a alternância política não é simplesmente por vaidades, é porque a alternância política vai garantir o começo de uma nova Angola. Imaginemos que a UNITA chegue ao poder hoje, considere hoje o 2027, a UNITA chega ao poder em 2027, eu não penso que terá a UNITA a capacidade de poder mais manipular este povo por muito tempo como o MPLA manipulou. A UNITA fará esforços para poder fazer bem o que o MPLA não fez. E se a UNITA não fazer bem, penso que já pelo facto de ter existido a alternância, abre-se um capítulo de surgir uma nova alternância. Esta é a maior qualidade da democracia. Acho que o valor da democracia está nisto. Quando várias pessoas, quando vários grupos vão participando naquilo que é a gestão pública, cada um traz as suas ideias, cada um traz o seu pensamento para poder desenvolver o país. Eu penso que os dirigentes do MPLA estão saturados nas suas ideias, já não têm ideias inovadoras, eles só estão lá muito preocupados na gestão dos seus próprios interesses e na garantia que os seus filhos estudem nos melhores colégios,
quando, como consequência disso, se prejudica o sistema de ensino cá em Angola. Eles mesmo, temos uma ministra da Saúde que, se ficar doente, vai procurar o hospital de outros países. Temos ministros da Juventude e Desporto, que eu nem sei se são ministros da Juventude e Desporto porque são jovens, porque praticaram desporto. É uma coisa muito confusa cá no nosso país, é uma coisa muito confusa. Portanto, o caminho primeiro começa por alternância, devemos trabalhar por alternância. E aqui vai a minha primeira pergunta, porque estou aqui a falar Estamos a conversar. Estamos aqui numa conversa. A minha primeira pergunta é que, na vossa opinião, que caminhos a sociedade, os partidos políticos devem tomar para nós alcançarmos então esta sonhada alternância? Porque é mesmo o elemento da realização dos angolanos, um dos elementos fundamentais. Bem, eu penso que a primeira medida é a promoção da unidade. A promoção da unidade nacional do povo angolano, desde intelectuais e não intelectuais, desde pessoas sem posses aos ricos. Enfim, precisamos com urgência promover a unidade dos angolanos. Não conheço nenhuma revolução que triunfou sem unidade. Portanto, se me perguntar qual é o caminho para um povo se libertar, só uma palavra que começa com unidade. Preciso promover a unidade. Uma unidade sincera, uma unidade objetiva, uma unidade com propósito. O propósito de uma unidade é efetivamente libertar o povo. E ali é fundamental que os egos desapareçam. O Buca tem que perceber que precisa apoiar o João para que o João chegue lá. Significa, o sonho de Angola, vamos colocá-lo sobre os ombros de uma pessoa e vamos apoiar essa pessoa, mas esta pessoa precisa jogar no interesse de todos, no interesse dos bacongos, no interesse dos umbundos, no interesse dos choques, no interesse dos nhanecas, dos fiotes, no interesse de todas as tribos, dos mulatos, dos negros, dos católicos, dos toquistas, dos quimbanguistas, enfim, dos muçulmanos, aquilo que é o mosaico de Angola. Precisamos promover esta unidade. Existe até dentro do próprio regime, dentro do MPLA, existe um povo que todos os dias está nas ruas com aquela bandeira, e já não acreditam naquelas bandeiras, que também sofrem. É sobre esses que também precisamos libertar. É sobre esses que precisamos trabalhar. Os polícias, os militares, os homens dos serviços, que passam pelas dificuldades que nós passamos. É preciso fazer acreditar a esta gente que nós temos autoridade e temos capacidade de construir o sonho angolano. Precisamos andar juntos, caminhar juntos. O segundo passo é a construção de um valor que se chama solidariedade. Ninguém fica para trás. Esta é a nossa hora. Ninguém vai ficar para trás. Precisamos andar juntos. Isso chama-se solidariedade. Cada um pega na mão do outro para caminharmos juntos e chegarmos juntos. Quando alguém estiver aflito, nós vamos dar a mão, vamos estender a mão. Um terceiro elemento é a recuperação do sentimento de pertença. Nós precisamos compreender que acima da Angola não temos mais outra coisa. Nós somos por Angola, nós lutamos por Angola, e é Angola a nossa pátria, é Angola a nossa mãe. É aqui, esta terra que comunica conosco. Esta terra que nos liga aos nossos ancestrais. Fora da Angola, outros espaços somos estrangeiros. Outros espaços não nos conhecem. Nossos ancestrais não comunicam conosco. As nossas matas não comunicam conosco. Os nossos rios, como dizia Jonas Savimbi, e muito bem. Portanto, é aqui onde temos sentimento de pertença. Precisamos recuperar. Portanto, Buca, são 3 elementos. Unidade, solidariedade, resgate do sentimento de pertença. Sem isto, eu não acredito que nós vamos construir. O MPLA é o elemento mais fraco neste combate. Só tem uma vantagem: manipula as instituições. Então, o MPLA que manipula as instituições, com um povo unido, em fração de 24 horas está derrotado.
E 24 horas é o tempo limite para uma eleição. Uma eleição. Algo muito preocupante, assim, algo que me preocupa muito também, é que nós vamos assistir ao agravar da situação econômica, ao agravar da situação das nossas escolas. Vemos organizações, por exemplo, como o MEIA, que tentam, de alguma maneira, reivindicar, são detidos, e ainda depois de 50 anos da independência, MEIA reivindica giz, falta de giz na escola, reivindica a falta de condições nas casas de banhos. Mas o que me preocupa é que vozes que eram sonantes, muitas vozes que eram sonantes, no protesto contra esse governo, parece que começa a existir uma imigração de transferência de responsabilidade, parece que começa a existir uma imigração, uma série de desinformação para desacreditar a oposição em Angola, e que é liderada pela UNITA, sendo como partido que apresenta maior confiança e maior credibilidade para assumir a responsabilidade de dirigir o país. Como encara este fenômeno, onde as pessoas começam a criar desinformações, começam a transferir responsabilidade que são do Estado, que são do governo, para partidos políticos, porque aqui ao acolá vamos ouvir as pessoas a dizerem a UNITA deve construir estradas, a UNITA também deveria fazer hospitais, poderia fazer estradas. Como encara este fenômeno que vai Isso é próprio da luta política. Isso é luta política. Isso é um processo de luta, é luta de informação. Informação contra informação, inteligência contra inteligência. O regime cria vários atores que a um dado momento posicionam-se do lado da sociedade civil, muitos até militam nos partidos políticos, e fundamentalmente no nosso partido, e que volta e meia depois viram-se. É perfeitamente um processo normal que os regimes autocráticos usam, e a política também em si, para desacreditar a oposição, que está na iminência de atingir o poder. Portanto, é um mecanismo de contra-propaganda que se usa contra a informação, contra a inteligência, que o próprio regime usa no sentido de dizer eles são igual a nós ou são piores. Entre o pior que não conhecemos ficam conosco que até já nos conhecem. Até deixamos-vos viver, roubamos muito, mas pelo menos vivem. Esses aqui são desconhecidos e também são iguais. Então cria-se essa narrativa. Mas lá está, nós é que temos que ter a capacidade de desconstruir isso. E desconstruir isso não é falando só, é com os nossos atos. Nossos atos devem demonstrar todos os dias que nós somos diferentes, que nós estamos com o povo, nós estamos para o povo, nós lutamos em nome deste povo. Nós temos que doar um pouco da nossa vida para libertar este povo. Isso exige coragem, atos de determinação. Eu perguntei-te no início, Buca, tu vais continuar a lutar por este país? E tu disseste que sim. E há muita gente que começa lutando por este país. Sua voz é ouvida e, por uma outra razão, as pessoas sentem-se cansadas, uns desistem, outros deixam-se silenciar. Então, a nossa Angola é bastante complexa, na medida em que as riquezas do país são controladas só por um partido. E este partido determina quem pode ser rico e quem tem que ser efetivamente pobre. E quando um povo não tem liberdade plena política e ainda não tem independência econômica, esse povo, infelizmente, tem dificuldades de se dirigir e de se autoafirmar para que o país se transforme numa verdadeira democracia. Portanto, eu penso que não é um problema como tal, é um processo, é uma fase da nossa luta, da qual teremos que vencer, e temos que estudar muito, temos que estudar o regime. A nossa luta é fundamentalmente uma luta de inteligência. Eles perdem muito tempo a estudar-nos. Nós também temos que perder tempo a estudar as táticas do regime, desmontar e desmontadas continuar o nosso combate. O mais difícil não é colocar multidões na rua às vezes. O mais difícil é estudar o regime e desmontar o passo seguinte, para que ele não dê o passo seguinte e seja você a dar o passo seguinte. É nisso que eu acredito. A próxima pergunta. Eu acredito muito que é possível alcançarmos a alternância em 2027. Acredito muito nisso. E como engenheiro, eu observo muitos dados. Mesmo nos dados manipulados do MPLA, nós vamos vendo uma constante de um partido que cresce
e outra constante de um partido que sempre diminui. E aqui a competição muito mais entre o MPLA e a UNITA. E hoje nós estamos num período em que nós temos uma diferença percentual de 7%. Temos a UNITA com 43,8% e o MPLA 51,0 alguma coisa por cento. Temos um percentual aí de pouco mais de 7%. Então acredito muito na alternância. Números não mentem, os factos estão ali. Mas que uma questão que é muito importante e que as pessoas também aqui e acolá vão fazer é, como membro da direção da UNITA, como um líder juvenil, dirijo uma organização juvenil, que juventude partidária os angolanos devem esperar, que UNITA, Angola devem esperar, na vossa perspectiva, porque há aqui muitas coisas que o povo depois levanta. Levanta-se a questão da serenidade que nós pedimos e que hoje muitos já vão concordando conosco, que naquela fase foi a melhor decisão, mas muitas vezes também dizem que não estão mais dispostas a essa serenidade, não estão mais dispostas a esta questão de não lutarmos de facto como deve ser a luta. Que posicionamento, que ideias, porque esta é uma questão muito frequente entre os jovens, e somos jovens, nós, que ideias, que caminhos, que posicionamento podem esperar? Interessante, Boca. Que juventude. Eu vou começar assim. Samuel Mbila, patrono da Jura, morreu cedo, muito jovem. Samanjolo morreu jovem, entre outros. Se não abraçassem a luta pela independência de Angola, muitos deles teriam chegado, teriam vivido mais e desfrutado de tudo quanto de bom Angola podia lhes oferecer. Foi o patriotismo e foi o compromisso de erguer uma nação justa e igual para todas e todos que lhes fez tombar em nome deste povo e em nome deste país que se chama Angola. Porque eles podiam ter vivido mais se abraçassem uma vida longe das lutas, longe da construção de um legado. Eles decidiram lutar com verdade, com integridade, para libertar Angola. E doaram a sua vida ao altar da pátria. Nós, jovens, e todos os outros que nos ouvem vão nos ouvir, porque isto fica para a posteridade, gerações que vão nos suceder, percebam que é preciso lutar pela dignidade. Cada geração encontra os seus desafios. A nossa geração tem desafios de concretizar a alternância política e construir os pilares para o desenvolvimento deste país e legar um país desenvolvido. As outras gerações de jovens vão encontrar desafios. Também vão se deparar com medo. E se morrer? E se me matar? Entre morrer só como um cobarde e morrer construindo um legado, morra construindo um legado. Jonas Savimbi estaria vivo. Faria hoje, neste ano, que estamos de 2025, creio, 91 anos. 91 anos. Tinha saúde suficiente para estar vivo. Morreu com arma na mão. Será que o Dr. Savimbi não gostava das praias de Luanda, das piscinas, de tudo quanto este mundo oferece, dos bons banquetes? Acho que ele também podia ter desfrutado mais. Mas ele viveu uma vida de luta, uma vida nas matas, porque ele sonhou com um país melhor. E ele doou a sua vida. É o exemplo de Samuel Mbila, de Samanjolo, de Pole Pole, Bula Matadi, daqui do Bengo, de Jonas Savimbi e tantos outros que partiram, doaram a sua vida para a construção de uma Angola melhor, que nós temos que seguir. Sempre que tivermos que tomar uma decisão, temos que pensar nos companheiros que foram. E agora trago um nome: Inocêncio de Matos. Inocêncio de Matos, que morreu em 2021, no dia 11 de novembro de 2021, numa manifestação. Inocêncio de Matos é um jovem que tinha tudo para continuar a viver. Tinha sonhos por concretizar. Foi baleado por um polícia.
Um polícia que nem sei o que é que faz hoje. Inocente, que vive com trauma de ter atirado uma bala contra o Inocêncio. Que negou todo um futuro a um jovem. Que retirou o Inocêncio do seio familiar. O senhor Matos, a quem tenho o meu respeito e o meu abraço sincero àquela família. Inocêncio morreu. É pelo Inocêncio que nós temos que continuar a fazer este combate. Um combate de verdade. Com verdade. Abraçando a coragem. A Quênia, imortal. A Quênia morreu porque foi espancada pela polícia. Deixou um filho. Deixou uma família. Esses nomes têm que continuar a ecoar. Temos que continuar a falar do Inocêncio, da Quênia. E é por eles que nós temos que continuar a lutar. Então, toda decisão que for a ser tomada, temos que pensar nesses companheiros que foram-se e que temos que honrar. Serenidade foi um processo, acho que passou. Foi uma etapa, passou. Os tempos exigem-nos posicionamentos de coragem e posicionamentos do lado do povo. Do lado do povo. Temos que ter empatia. Ninguém vai conseguir mais aturar, aguentar este sofrimento, este partido que humilha o povo angolano. Portanto, aqueles que têm voz, levantem-se. Aqueles que têm coragem, levantem-se. Que não vos falte coragem para continuarmos este combate, porque este combate tem que triunfar. Tem que triunfar. Já não pode levar mais muitos anos. Tem que triunfar. E eu estou certo que Angola vai triunfar. Eu estou certo que o povo angolano vai triunfar. Eu estou certo que a UNITA constitui-se na ponte de salvação desta nação. E quando digo a ponte de salvação é para fazer a travessia. Porque depois de derrotarmos o MPLA, de certeza que muito mais vozes vão se levantar com maior capacidade de governar Angola e vamos disputar em pé da igualdade. E quem tiver o melhor programa, de certeza que vai continuar a governar Angola, uns por aqui, outros por ali, nas autarquias. Angola é essa diversidade. O MPLA não pode continuar a subjugar-nos a todos. É verdade. Nós vamos vendo um país como está e às vezes algumas pessoas não compreendem a indignação dos políticos na oposição. É que nós também vamos um pouco viajando pelo mundo e vemos o país dos outros. E nós cá em Angola ainda debatemos coisas muito elementares, muito básicas. Vê que no princípio eu falei que a localidade eu não nasci até hoje. A minha avó, se quiser vir me visitar a Luanda, tem que percorrer 182 km a pé. A sede do município do Quimbele, até hoje, não tem nenhum banco comercial. Um banco comercial, não tem. Não tem um banco comercial. Se eu enviar 20 mil kwanzas a um primo meu que está no Quimbele, ele vai ter de pegar uma moto de 7 mil para ir no município que tem um banco mais próximo e mais 7 mil para voltar. Vai gastar 14 mil no transporte. O resto é que ele vai usar dos 20 mil kwanzas que eu enviar. Então os problemas de Angola são muito, muito estruturais. E eu penso que quando chegarmos ao poder também teremos de trabalhar com uma capacidade muito grande de gestão para podermos atender a estes desafios. Porque eu também penso que passa tudo muito pela uma organização. É preciso estabelecermos uma organização muito forte, porque vemos até pessoas como indivíduos têm muito dinheiro, mas os seus lares são completamente destruídos, as casas são completamente desorganizadas. Angola tem os recursos, mas é preciso um partido que de facto vai gerir com responsabilidade a fim de garantir que o transporte público funcione, para que os indivíduos que têm dinheiro mesmo com seus carros, abandonem os carros em casa, como se faz em outros pontos do mundo em que nós vamos e subam nos transportes públicos para poderem andar. A saúde deve funcionar, o sistema de saúde, o sistema de ensino deve funcionar. Vamos nos orgulhar também, vermos Angola com universidade entre as 10 melhores universidades da África, por que não também do mundo? Hoje, na realidade que estamos, nem entre as 500 melhores universidades da África tem sequer uma universidade da África. É de facto muito vergonhoso e aqui também vai a minha última questão nesta conversa que nós vamos tendo. Surge um debate também muito, muito forte nessa questão de surgimento de novas forças políticas. Qual é a opinião vossa sobre o surgimento dessas forças políticas? Algo que me inquieta muito, aqui também adiantar, sem influenciar a vossa opinião, que me inquieta muito, particularmente, também vou dar a minha resposta, porque também poderia ser para mim esta pergunta. Eu não vejo nenhum problema com o surgimento de novos partidos políticos, mas me inquieta muito o posicionamento destes novos partidos políticos que vão surgirem. Porque vejamos, se debate agora
a questão da lei eleitoral. Eu não vejo nenhum outro partido além da UNITA a se debater com isso. Se debate a questão das liberdades, não tem nenhum outro partido a se debater com isso. Então, a minha preocupação é muito mais pelo modo operandi, pelo modo da participação destes partidos políticos, que me parece mais que estão muito mais interessados em lugar da principal oposição do que lugar do poder. Mas qual é a vossa opinião? Como é que encaram este fenômeno do surgimento? Bom, é interessante que eles estão preocupados agora a ser o principal partido na oposição. É bom? Significa, estamos a pensar o MPLA ir para a terceira posição ou quarta posição. Isso é interessante, né? Porque nós estamos a lutar pelo poder há muitos anos e estamos melhor preparados, melhor estruturados para chegar ao poder. Portanto, eles que lutem. Eles que lutem, têm agendas bastante difíceis de serem compreendidas, mas eu costumo dizer que todo político, hoje, que pensa que vai enganar o povo angolano, ele não leu. Ele não leu Angola, não compreendeu Angola. Ai de quem não souber fazer leitura dos sinais dos tempos, vai ser ultrapassado. Os partidos políticos são instrumentos de luta ao serviço do povo. Os partidos políticos são patrimônios do povo. Logo, as suas tomadas de decisões devem estar alinhadas ao interesse do povo, das pessoas. Um dia tu me disseste, partidos são pessoas, igrejas são pessoas. São pessoas, é vontades, é sobre vontades. E esses partidos não estão a representar a vontade das pessoas. Bom, vamos ver que resultado terão. Eu estou certo que o povo angolano saberá dar o voto útil a quem efetivamente está em condições de combater o regime. Eu estou certo que sim. Sejam bem-vindos, desejamos sorte, desejamos sucesso. Às vezes é preciso sair da plateia para vir para o campo. Mas então, se a vossa luta é verdadeira, juntem-se na luta da transparência. Porque nós temos um regime que é dono da bola, é dono do campo, é dono dos apitos, é dono de tudo. E o jogo está viciado. Precisamos tirar os vícios do jogo. Como dizia o Mano Chaba, precisamos mudar as regras do jogo. E não é por nós, é pelo povo. É pelo povo. Não é por nós. Se for por nós, as regras estão boas. Mas é pelo povo. É que o povo já não suporta. Foi tão profunda esta letra. Não é por nós, é pelo povo. Não é por nós, é pelo povo que sofre. É pela mamã que vai às ruas, é espancada perto do negócio. É pela mamã que morre no hospital. É pelas crianças que não têm acesso às escolas. É pelo povo. Então, Boca, eles vão ter surpresa. Eles estão a pensar que o povo angolano ainda está em 75, está em 92, não. O povo angolano hoje tem acesso à informação e sabe perfeitamente quem está do seu lado. Já agora, também vou lhe fazer a última pergunta, ou vou lhe pedir para deixar uma mensagem aos jovens. Uma mensagem aos jovens, mas antes caracteriza os jovens angolanos. Depois deixa uma mensagem. Bem, eu vejo hoje uma juventude angolana, começando por caracterizar a juventude angolana, uma juventude angolana que vai crescendo e desenvolvendo muito na capacidade de interpretação dos fenômenos, uma juventude que quer participar muito mais no que diz respeito à gestão da coisa pública, uma juventude com vontade de vencer, com vontade de realizar, com vontade de participar na realização coletiva. Esta juventude que eu vejo, uma outra parte ainda um pouco adormecida, mas vejo também outros jovens com muita energia para poder transformar o pensamento destes outros jovens. Portanto, a minha forma de caracterizar a juventude angolana é esta, uma juventude que cresce e desenvolve cada dia que passa. Conforme vós mesmo dissestes, quem neste momento tentar enganar o povo terá surpresas. Então, é uma juventude muito mais atenta. Uma mensagem que eu posso deixar à juventude angolana é: não desistamos dos nossos sonhos. Cada um de nós tem dentro de si sonhos.
mas de forma geral esses nossos sonhos representam o interesse coletivo. Se nós buscarmos um rácio, somarmos todos os nossos interesses, dividirmos pelo número dos nossos interesses, nós vamos ter aquilo que é o interesse nacional e vamos lutar por este interesse que é o interesse nacional. Um interesse onde todos nós depois sairemos vencedores, onde todos nós sairemos beneficiários e nos engajemos todos nesse interesse, no interesse nacional. Eu penso que é interesse de todos que todos os angolanos tenham água potável. Angola tem mais de 6.000 rios e riachos, mas menos de 10% da população tem água potável em casa, é muito triste. Angola se debate hoje com a questão de anos de paz e de independência. Outros países, inclusive africanos, vão já debatendo anos de democracia do país. Angola hoje vai se orgulhando de ter o maior cemitério, a maior comarca. E outros países já estão a lutar e debaterem para terem o maior sistema tecnológico, o maior sistema econômico, o maior sistema de ensino. Eu penso que é nisso que o angolano deve se engajar. E como disse no princípio, coloco aqui novamente como uma afirmação, eu penso que tudo começa por uma alternância, porque qualquer caminho que nós indicarmos vai falhar com esta gestão que nós temos, com a administração atual que nós temos vai falhar. Qualquer conselho que nós darmos vai falhar com a administração atual que temos, porque é uma administração que não permite o desenvolvimento do jovem, é uma administração que diz que o jovem deve empreender, mas nenhum jovem consegue um alvará sem dar micha na AGT. É um país com uma administração que diz que o jovem deve ser impulsionado, mas ninguém vai ao banco de forma normal e requisito normal de receber empréstimos, porque não há confiança entre as instituições e as pessoas e é causado de forma propositada para quem governa, por quem governa. Não sejamos órfãos na nossa própria terra, somos filhos de Angola, todos nós somos filhos de Angola e eu gosto muito dos nossos provérbios aqui, e é um provérbio que a minha mãe disse para mim recentemente, já usei em outros espaços. Minha mãe um dia me olhou e disse: meu filho, quando tu tornares grande, quando tu cresceres, não esqueças destes pequenos, porque é um adágio, um provérbio na nossa terra que diz: o dia que eu tome na maemba, bandunzi, bedingadinga, bambuta badidi, badivinga, se bawene, mane, babaleka. Isso aqui significa, na língua dos Camões, quando tu cresceres, colocando com o que a minha mãe disse no princípio, quando eu crescer, não esqueça dos pequenos que tu conheces, dos grandes também que vais encontrar lá, tenha respeito. Mas, traduzindo literariamente, o que diz é que, para alguns criadores, eles acham que a comida é só boa quando é comida pelos pombos. Quando é outra natureza de pássaro que come, eles pensam que a comida foi desperdiçada. Portanto, o que é comida nacional, o que é de todos nós, deve ser consumido por todos nós. E o angolano não deve ser caracterizado por pombos e pássaros de outras espécies. Quando alcançarmos a grande vitória, aqui o Conselho da Juventude, encaremos o angolano como angolano, encaremos o irmão como irmão, encaremos o vizinho como vizinho e reescrevamos a nossa história. A nossa geração também tem participado de forma muito firme. You believe in Angolan Dream? Yes, I do. E o sonho angolano, para mim, é o sonho onde todo angolano tem dignidade e é tratado com dignidade. Esta, para mim, é o sonho angolano. Não é um sonho onde nós vamos ser ricos. Não existe um país onde todos são ricos. Mas é possível alcançarmos um país onde todos somos tratados com dignidade. Onde vamos aos nossos hospitais e nós temos um processo de atendimento muito rápido, ágil, e que atende às nossas necessidades. Onde nos formamos na nossa própria escola e nós nos sentimos de facto formados. Hoje, nem com a Zâmbia nós conseguimos competir em termos de conhecimento científico e avanços tecnológicos. Não vou nem sequer falar da África do Sul, Egito e outras realidades, onde vamos ser derrotados 7-0 ou muito mais do que isso. Obrigado, Boca. Angolano. Obrigado. Muito obrigado. Pelo tempo e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado.